como eu disse, hoje é um dia muito especial para os católicos do mundo inteiro. O Papa Francisco completa sua primeira década de pontificado. São 10 anos à frente da Igreja como uma expressão viva do amor de Deus. O Santo Padre é reconhecido pela humildade, pelo diálogo e também por ser um promotor da paz. E é claro, a gente começa o nosso programa de hoje falando justamente sobre essa primeira década, relembrando mais sobre esses 10 anos. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio foi eleito à Cátedra de Pedro em 13 de março de 2013. Foi o primeiro papa jesuíta e latino-americano eleito após a renúncia de seu antecessor e o primeiro papa a escolher o nome de Francisco. Com uma década à frente da Igreja, o pontífice já deixou a sua marca. A gente vai ver mais detalhes sobre esses 10 anos agora na reportagem da Lohane Castro. O Papa Francisco é considerado um pastor simples e amoroso. Antes de ser nomeado ao cargo, foi um arcebispo muito amado em sua diocese em Buenos Aires. Aos seus sacerdotes, sempre recomendou misericórdia, coragem apostólica e portas abertas a todos. Uma das coisas que ele sempre colocava, podemos dizer assim, na vida dele, era que a igreja deveria ser uma igreja aberta, uma igreja voltada para fora, uma igreja próxima da realidade da vida do povo, e ele colocava isso como um programa de vida, tanto que são conhecidas as viagens que ele fazia para as periferias ou para as comunidades próximas. Ele fazia de ônibus, fazia de metrô, e às vezes quando chegava na igreja todo mundo esperava o bispo descer de um carro grande, e ali ser recebido com pompas. Às vezes ele já estava lá dentro da igreja rezando. Em 13 de março de 2013, quando foi nomeado Papa, o cardeal Jorge Bergoglio se apresentou na Praça São Pedro, lotada, e pela primeira vez um pontifício adotaria o nome Francisco. Essa eleição foi repleta de ineditismo. Também foi a primeira vez que a Igreja Católica ganhou um líder latino-americano e ainda jesuíta. E é a partir daí que ele vai colocar, digamos assim, dois objetivos, duas metas a serem alcançadas. Uma é aquela de uma reforma da Igreja, que foi, digamos assim, solicitado durante o período antes do conclave, entre a morte do Bento XVI e o conclave que o elegeu Papa. Porque os cardeais passaram quase um mês em Roma, lá no Vaticano, reunindo. E, segundo se sabe ali, pelas crônicas, o que eles pediam a um novo Papa, fosse ele quem fosse, que realmente provocasse uma reforma, conduzisse uma reforma. O Papa, obediente a essas orientações, ele pensou e projetou conduzir essa reforma, como a gente sabe, ali escolhendo alguns cardeais para formar uma espécie de comissão que iria estudar essa proposta de reforma. E a segunda coisa é a proposta pastoral, proposta pastoral. Então, uma coisa interessante, portanto, nesse sentido, é que as falas do Papa, digamos assim, elas refletem o seu pastoreio enquanto bispo. O Santo Padre enfrentou grandes desafios ao longo desses 10 anos. Escândalos de pedofilia do clero provocaram divisões internas na igreja e vários problemas com fiéis. Enquanto tentava resolver essa situação, o Papa continuou seu trabalho, sempre com muita alegria e compaixão. A Igreja Católica tornou-se mais carismática, deixando de lado o conservadorismo. O Papa pregava uma igreja em saída, de portas abertas, que ama e acolhe as ovelhas. Só que isso fez ele enfrentar resistência e lutas de poder entre bispos, padres e cardeais, que não se adaptaram às mudanças. Na verdade, eu diria que mais do que a diversidade por posição doutrinária, na verdade, ali tem um apego ao poder, aos privilégios, que muita gente quer manter na igreja. O Papa, com sua simplicidade, bate, lógico, de frente com essas coisas. Sempre aberto a ouvir, Papa Francisco é guiado por uma visão pastoral muito próxima das pessoas. Sua visão de igreja é centrada na misericórdia, acolhimento dos mais fracos, não forçar uma visão idealizada da família,
pensar no ambiente em que vivemos, já que foi doado por Deus, e cuidar do que temos. A gente lembra dos sínodos sobre a família, o sínodo da juventude, né? Ele impôs uma nova metodologia, digamos, a esses sínodos, né? A metodologia sinodal de escutar e escutar mesmo, o máximo possível, de rezar sobre os problemas ali apresentados, como aconteceu, por exemplo, no Sínodo dos Jovens e, sobretudo, no Sínodo da Amazônia, né? Que foi ali uma experiência sinodal muito importante, né? Em 10 anos de pontificado, o Papa Francisco já é o maior canonizador de santos da Igreja Católica. Foram mais de 900 canonizações e mais de 1000 beatificações. Diferente do seu antecessor Bento XVI, que inscreveu no cânon 45 novos santos e 371 beatos, em quase 8 anos à frente da Igreja. As viagens missionárias fazem parte da vida do Santo Padre. Ele visitou vários países, incluindo o Brasil, fez centenas de discursos, 5 exortações apostólicas, 3 encíclicas, várias constituições apostólicas, cartas, mensagens, motu próprios e uma bula. Em termos de geopolítica, Francisco já garantiu seu nome na história. Ele é apontado como responsável pelo fim de um rompimento que parecia eterno, o das relações entre Cuba e os Estados Unidos, interrompidas em janeiro de 1961 e retomadas em dezembro de 2014. 18 meses antes do anúncio diplomático, Papa Francisco intermediou conversas entre ambos os governos no Canadá e no Vaticano. E um dos maiores legados que ele deixa para a Igreja é a sinodalidade. Eu acho que é um legado que vai ficar por muito tempo para nos ajudar eu não diria realizar um novo paradigma, né, mas que vai nos dando, né, na verdade, luzes, orientações, vai norteando uma caminhada da Igreja que seja mais dialógica, uma igreja que seja mais próxima, uma igreja do encontro, uma igreja ecumênica, uma igreja que está aí, né, não condenando, mas acolhendo, e a igreja da misericórdia, né? E esse Papa, ele verdadeiramente ele trabalha tudo isso, né? Aí um panorama do que foram esses 10 anos, esses primeiros 10 anos de pontificado do Papa Francisco.